Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas das novidades relacionadas ao novo sistema de modelagem do Blender chamado de BMesh. O BMesh foi lançado junto com o Blender 2.63 e ele já está disponível para que você possa fazer o download do Blender nessa nova versão e aproveitar algumas novidades muito interessantes relacionadas à modelagem. Uma delas, e uma das mais esperadas de todos os tempos do Blender, pelo menos para quem trabalha com modelagem poligonal, é que finalmente nós temos suporte às chamadas N-Gons. O que é uma N-Gon? N-Gon é um polígono com mais de 4 lados. Se você é um usuário antigo do Blender, você sabe que até a versão 2.62 o Blender não suportava as chamadas N-Gons. Se você tentasse criar qualquer tipo de face que tivesse mais de 4 lados, você ia resultar com um quadrado, ou uma face com 4 lados, e vários triângulos, ou então vários triângulos, o que é muito ruim em termos de modelagem 3D. Bem, agora isso não é mais problema, porque nós temos esse suporte às N-Gons. E a maneira mais fácil e simples de você verificar isso é simplesmente selecionando duas faces, como essas que eu tenho aqui, pressionando a tecla X e acionando a opção Dissolve. Repare o que eu tenho aqui, eu tenho uma face que tem muito mais do que 4 lados. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E ela continua aqui perfeita, sem nenhum tipo de triângulo para atrapalhar a minha face. Esse tipo de configuração, esse tipo de representação no Blender 2.62 seria impossível de ser realizada. Uma outra coisa que veio junto com as N-Gons, e isso só foi possível graças ao BMesh, é que o Blender agora tem novamente a ferramenta faca. A ferramenta faca Knife, que foi totalmente reformulada, está de volta aqui ao Blender e nós podemos acionar essa ferramenta faca com a tecla K. Se você pressionar K, você pode clicar aqui em uma aresta, sair demarcando os lugares onde você quer fazer os seus cortes. Repare que eu estou fazendo aqui cortes totalmente aleatórios, com base na posição das arestas. Se você quiser finalizar o seu corte, é só pressionar Enter. E repare que eu tenho aqui os meus cortes e em algumas situações aqui, vamos tentar identificar, eu vou ter... Vamos tentar fazer um corte diferente, porque nós podemos ter aqui um N-Gon. Enter. Repare nessa face aqui. Veja a quantidade de lados que ela tem e não existe nenhum triângulo aqui nessa face. Isso era impossível de ser feito no Blender 2.62. Isso daqui é uma N-Gon. A quantidade de lados que tem essa face aqui é muito maior, evidentemente, do que 4. Então nós temos essa ferramenta faca, que tem várias opções interessantes aqui embaixo. Você pode ver a lista com as opções da ferramenta faca aqui. Por exemplo, nós podemos usar aqui a tecla Ctrl. Se você pressionar ela uma vez, você vai visualizar que vai ficar um ON marcado aqui. Significa que a ferramenta faca vai ficar magnetizada, o Snap vai estar funcionando para os pontos medianos das arestas. Então você vai poder fazer os cortes apenas usando os pontos medianos das arestas que você está selecionando. Então eu estou de novo com o Ctrl aqui pressionado. E repare que eu estou lá fazendo os meus cortes para os pontos medianos. Vamos fechar aqui. Então você pode sair cortando várias vezes o mesmo objeto. Isso aqui é uma N-Gon. Repare, tem 5 lados essa face. E ainda tem outras opções aqui, se você quiser. E se você estiver trabalhando com um polígono que tenha volume, por exemplo, como um cubo, ou qualquer outro modelo 3D, se nós entrarmos no modo de edição, vou acionar aqui a tecla K, vou pedir para fazer um corte, só que antes de acionar o corte, eu vou acionar aqui a tecla Z, para que o corte seja feito, inclusive nas faces posteriores. Marco aqui o primeiro ponto com o botão esquerdo do mouse, determino a linha do corte, clico aqui. Se eu quiser, eu posso determinar até outras linhas.
mas vamos fazer primeiro aqui. Pressiono Enter para finalizar o corte e repare que o corte foi feito em todas as faces que cruzavam por essa linha, inclusive as que estavam na parte posterior do modelo 3D. Se eu acionar aqui novamente, vamos acionar aqui esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Estamos fazendo cortes. Enter. Eu esqueci de pressionar a tecla Z. Vamos lá. K. Z para ligar. Enter. E eu tive meu objeto todo cortado. Inclusive tem umas faces aqui sobrando. Então repare que o meu cubo ficou totalmente fatiado com essa ferramenta faca. Ela é fantástica, ela é muito mais flexível do que a ferramenta faca que existia antigamente no Blender. Uma outra opção que voltou, que está incorporada agora dentro do Blender. Vamos fazer um corte aqui. O Blender agora tem novamente incorporado dentro dele uma ferramenta que antes só podia ser acionada usando um add-on, que é o Bridge. Se nós tivermos aqui duas faces selecionadas e você acionar o menu Specials com a tecla W, nós temos aqui a opção agora Bridge to Edge Loops, que vai fazer a ligação entre essas duas faces. Outra opção interessante que foi adicionada junto do BMesh é o Vertex Slide. Agora nós podemos deslocar vértices sobre uma aresta. Basta selecionar esse vértice, você vai pressionar a tecla Shift V, você vai escolher qual é o vértice sobre o qual você vai deslizar, ou melhor, você vai escolher qual é a aresta sobre a qual você vai deslizar esse vértice. Por exemplo, eu vou clicar nessa aresta aqui, e agora você pode deslizar aquele vértice sobre aquela aresta. Vou posicionar ele aqui. Vamos fazer novamente? Eu vou deslizar esse vértice aqui. Shift V. Vou escolher qual é a aresta, essa aqui. Eu vou deslizar o vértice até aqui. E eu tenho lá a opção de deslizar usando o Vertex Slide. Assim como nós tínhamos antes no Edge Slide, em que nós podíamos deslizar sobre uma superfície qualquer uma aresta. Outra opção muito interessante que foi inserida, que foi apresentada junto do BMesh, é a possibilidade de fazer a ligação entre dois vértices, já dividindo uma superfície. Por exemplo, se eu tiver aqui esses dois vértices selecionados e pressionar a tecla F, o que vai acontecer é que nós teremos uma ligação entre os dois vértices, só que eu continuo aqui entre esses dois vértices tendo uma face que precisa ser subdividida. Vamos fazer Ctrl Z. Eu vou manter aqui, eu vou fazer a mesma ligação, só que agora eu vou pressionar a tecla J. Quando você pressiona J, o que acontece é que é criada uma ligação entre os dois vértices, só que ele já subdivide automaticamente a face na qual estavam presentes esses dois vértices em duas partes. Então eu posso fazer o mesmo procedimento em qualquer conjunto aqui de dois vértices, fazendo a ligação entre eles com a tecla J. E para finalizar, nós temos novamente aqui no Blender a opção, dentro do menu Specials, de criar um bevel em arestas selecionadas. O bevel ainda não está 100% completo, porque ele ainda precisa de ajustes para conseguir arredondar as faces que nós adicionamos o bevel. Esse parâmetro foi removido do Blender 2.63 na última hora porque ele estava com alguns problemas.
Então, nós ainda vamos ter que esperar um pouco para ter um bevel que consiga arredondar as faces sem a necessidade de utilizar o Subdivision Surface. E, na verdade, ainda falta mais um recurso para mostrar, que nós temos agora de maneira nativa no Blender também, um outro recurso que antigamente só podia ser usado via Add-on, que é o Inset Faces. No menu Specials, você pode selecionar qualquer face, e lá no Inset Faces agora nós podemos determinar aqui, nós podemos criar insets de faces, qualquer face com qualquer forma. E ele é criado de maneira muito boa. Nós podemos inclusive fazer aqui um outset em vez de um inset, mas nessa face aqui não vai ficar muito bom. Vamos fazer um outro plano aqui para ficar mais fácil de mostrar. Vamos subdividir esse plano aqui. E vamos adicionar um corte. Vamos usar a ferramenta faca, K. Vamos fazer um corte na diagonal assim, Enter. Então nós temos essas faces aqui. Vamos criar um Inset nessa face aqui. Selecionamos essa face, Inset. Vamos ajustar aqui o Thickness. Tem que ser pequeno por causa dessa borda aqui. Então repare como nós podemos fazer de maneira fácil. Vamos fazer um outro inset aqui. Nós podemos selecionar essa face aqui novamente. E em vez de fazer um inset dela, vou selecionar de novo. Vou fazer um outset. O outset ele é feito pelo lado de fora da face. Então repare que nós podemos trabalhar com modelos 3D, ou pelo menos modelagem, cortes complexos, de maneira muito mais fácil com o BMesh do que quando nós trabalhávamos com o sistema antigo de representação de polígonos do Blender. E a melhor parte do BMesh é que você não precisa aprender a modelar novamente. A grande maioria das ferramentas, 99% das ferramentas que você já usava antes para criar modelos 3D poligonais continuam os mesmos. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouco sobre como é que funcionam algumas dessas novas ferramentas do BMesh que foram apresentadas no Blender 2.63. E até a próxima!